Olá, muito boa tarde você internauta, ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente dá sequência agora à nossa programação de boletins para falar um pouco mais sobre setor sucroenergético. Hoje, dia 16 de janeiro, é comemorado o Dia do Cortador de Cana. A gente sabe que importante parcela hoje dos canaviais são colhidos mecanicamente, né? Mas a gente tem ainda regiões muito importantes que dependem desses profissionais, como por exemplo a região de Capivari, que 20% da colheita é feita de forma manual. Para a gente falar sobre esse dia importante e parabenizar principalmente esses profissionais que são importantíssimos para os patamares, né, de produtividade e de cenário do setor sucroenergético que a gente chegou hoje, eu converso agora ao vivo com a Maria Cristina Pacheco. Ela que é presidente da SOCAP, Associação dos Fornecedores de Cana de Capivari, e também produtora de cana. Maria Cristina, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço a Notícias Agrícolas, a você especialmente, por estarmos nesse dia tão importante conversando desse profissional que realmente tem feito o setor sucrocoleiro, fez, né, do setor sucrocoleiro uma realidade muito importante. Com certeza. Eu trouxe aqui nessa importância para vocês aí na região de Capivari, cerca de 20%, né, da colheita é feita de forma manual, ou seja, há de fato uma importância muito grande desses profissionais, e esses profissionais, né, fizeram com que o setor sucroenergético chegasse à importância que ele tem hoje, né, neste ano de 2023 aqui no Brasil. Então, nossos parabéns. Realmente, nós temos que congratular pela força, pela coragem, pela energia, que mesmo em situação bastante adversa, como foi esse final da safra de 23, onde nós tivemos uma temperatura bastante fora do normal, eles trabalharam com afinco para que fizessem até o final da safra, como que a gente conseguisse terminar essa safra de 23, que para nós se estendeu até 20 de dezembro. Muito raro nesses últimos anos isso acontecer. E esses profissionais realmente foram e são extremamente importantes para nós. Muito bem. Maria Cristina, você falou sobre essa questão, né, dessa safra se estendendo um pouco mais. Me parece que até algumas regiões ainda, né, deve ter alguma coisa para colher ao longo das próximas semanas. E essa situação atípica, né, de a gente estender a colheita né, até os momentos aí que a gente já considerava de entre safra. O que motivou essa extensão da colheita, e em algumas regiões ainda está acontecendo a colheita de cana-de-açúcar? Veja, nós tivemos um outubro muito atípico, onde nós tivemos um volume de chuva muito grande e nós tivemos muita interrupção de colheita durante outubro e começo de novembro, que foi obrigando que a safra se estendesse. E também é uma safra maior do que a passada, né? Então, nós tivemos esse efeito, né, da chuva que obrigou a gente a estender a safra, né? E veja, nossa região ficou alguma cana em pé ainda, para começar a cortar em abril, né? Porque não demos conta de terminar com toda. Não é grande o volume de cana que ficou, mas temos cannabis esse ano. E essa cana, então, que ficou, ela deve ser colhida em abril mesmo, que seria o início da nova temporada, ou pode ser antecipado, por exemplo, uma temporada começando em março, final de março? Como é que estão os planejamentos por aí para a safra 24-25? Sim, o planejamento com a indústria, com a Raizen, que nós fizemos semana passada, é que em março eles vão moer as canas próprias deles, da usina. Certo. E daí, em 1º de abril, inicia a safra com os fornecedores de cana, com a cannabis e a cana já do ano de 24. Então a gente começa aí já a planejar a próxima temporada, né, Maria Cristina, e finaliza a safra, então, né, 2023, 2024. Queria que você fizesse um balanço, porque durante todo o ano passado a gente conversou bastante, né, trazendo essa realidade dessa temporada 2023-24, que
foi de recuperação, né? O setor sucroenergético vinha de anos bastante complicados, né? De safras sendo impactadas pela condição climática e no ano passado, no ano de 2023, a gente teve essa condição bastante favorável para os canaviais, que gerou aí, né, uma moagem que já antecipadamente, já que a safra oficialmente ainda não terminou, mas todos falam em recorde de moagem e produção de açúcar. Realmente, nós tivemos uma safra com um volume de produção maior, tendo em vista que as chuvas foram mais amigáveis do que no passado, né? E isso resultou melhor produtividade, né? O produtor realmente vinha de safras com uma média de produtividade mais baixa. Eu acho que hoje nós temos como, em média, 10% a mais de cana na nossa região, né? E isso forçou a safra a se estender e começar. E a usina fez um acordo que eles iam moer em novembro, dezembro, cana de fornecedor e deixou cana própria para ser moída em março, né? Mesmo assim, alguns fornecedores nós temos algum volume de cana para ser moída em abril, mas tudo acordado, de acordo com o que foi possível, né? E, além do mais, nós morremos até 20 de dezembro, mas dezembro foi um mês seco. Na nossa região, choveu entre 70 milímetros, quando dezembro, a média é de 200, 250 milímetros de chuva. Então, isso que possibilitou que a gente continuasse moecando até 20 de dezembro. Certo. Maria Cristina, e nessa temporada, né, apesar de a gente ter essa produção que as entidades apontam, inclusive a única, né, uma moagem recorde, produção também recorde de açúcar, a gente teve um cenário bom de preços, né, positivo de preços para os produtores, inclusive, né, melhorando o que a gente viu em anos passados, né, o setor já teve, né, diversas questões envolvendo recuperação, porque o cenário era bastante complicado, mas a gente, de alguma forma, começa a recompor isso, de alguma forma destoando, né, do balanço de oferta e demanda, porque quando a oferta está alta, o preço tende a cair, mas o preço nessa safra 23-24 foi sustentado principalmente olhando as origens asiáticas, né? Problemas na Índia, problemas na Tailândia, e o Brasil então se beneficiou com esses preços por aqui. Queria que você falasse sobre a realidade de vocês aí da região de Capivari, o cenário de preços nessa safra, como é que foi, qual que foi o balanço de vocês, ou se também teve um peso importante em relação aos custos de produção. Realmente foi um ano interessante. Veja, os custos de produção comparado com o ano anterior, eles foram menores, né? Nós deixamos de ter aqueles preços de adubo de R$ 6.000 a tonelada e tivemos um preço do adubo muito mais razoável. Então, foi possível que o produtor de cana adubasse as suas canas adequadamente para a safra 24, né? E isso tudo vai levar a uma safra boa. Agora, o bom preço realmente e uma boa produtividade para o produtor é fantástico, porque o produtor está sempre numa situação complexa com relação aos preços que o mercado pratica. Infelizmente, hoje nós temos o açúcar sustentando o nosso preço. Infelizmente, o etanol, mesmo que tenha aumentado o volume de venda, o preço do etanol, cada vez que eu passo no posto, eu falo, meu Deus do céu, caiu de novo, né? O consumidor fica feliz, mas nós, produtores de cana, vemos isso como uma preocupação, né? Porque isso vai mexer com o preço final, porque nós só vamos saber o preço final da nossa safra no dia 31 de março, né? Sim. Desculpe, de abril, desculpe, 31 de março que fechamos o preço da safra 23 da safra, né? Então, o etanol, enquanto o açúcar tem ajudado e mantido o preço, o etanol tem nos puxado um pouco para baixo. E a gente espera que isso reverta em algum momento e também tenhamos preços convidativos de etanol. Mas o consumo do etanol aumentou bastante nos últimos tempos.
Com certeza, fica um cenário bastante complicado até para aquelas usinas que são apenas destilarias, né? Que não têm Sim, a produção de açúcar, né? Elas ficam penalizadas diante desse cenário complicado do etanol em detrimento aos altos preços do açúcar. Maria Cristina, vamos falar um pouco mais sobre próxima safra, que começa oficialmente em abril, né, deste ano. A gente tem aí ainda alguns meses, né, para que a safra comece oficialmente aqui no centro-sul do país. A safra de cana-de-açúcar, explicando, né, que aqui no centro-sul do país vai de abril até março do ano seguinte. Então a safra 2024-2025 começa em abril deste ano e o que eu tenho ouvido é que as expectativas para essa nova temporada que começam logo mais são muito positivas, justamente pelo cenário de chuvas que você comentou que aconteceu aí na região de Capivari no final do ano passado, teve chuva acontecendo neste início de ano de 2024. Queria que você atualizasse a gente sobre essa nova temporada que logo mais está batendo a porta. realmente, os canaviais, comparado com anos anteriores, eles estão bonitos, estão verdes agora. Mas Uhum. as últimas 3 semanas, na nossa região, a gente teve muito de chuva de manga. Chovia numa propriedade, não chovia na outra, e isso a gente começou a ver a cana no meio da tarde, com temperaturas acima de 30, bastante sentindo a seca, né? A gente via as folhas enrugadas na cana. Mas, Uhum. felizmente, semana passada, nós já tivemos uma chuva muito boa, em geral, uma média de uns 50 milímetros, o que faz com que nos próximos semanas, ou na próxima semana, a gente possa aguardar umas próximas chuvas. Mas veja, com essa temperatura, com a evapotranspiração tão alta, nós precisamos de chuva constante, porque essa é a época onde a cana realmente cresce. Realmente ela está, na maioria das propriedades, muito bem adubadas, muito bem cuidadas, né? E isso faz com que a gente antevenha uma safra de 24 de boa produtividade. Né? A cana está com força, ela está com energia para nos levar a uma boa produtividade, mas a gente precisa que haja chuvas mais constantes. Por exemplo, na minha propriedade, até agora, janeiro, dia 16 de janeiro, choveu 62 milímetros. O ano passado, choveu, no mês de janeiro todo, 400 milímetros. Olha. Então, veja, a média histórica de janeiro é ao redor de 280, 300 milímetros. Então, realmente, nós precisamos que haja uma continuidade de chuvas. Né? É manga, chove aqui, não chove lá. Então, a gente fica assustada quando nós estávamos com alguns lugares de cana-planta secando até essa chuva de 12 de janeiro. Isso nos preocupa, porque a cana agora precisa crescer. Essa de janeiro a março é quando ela estica, é quando realmente ela estica e nos dá produção. E então a gente está aqui torcendo. Tem dias que eu fico falando, ai, São Pedro, pelo amor de Deus, aquelas nuvens lindas carregadas, daí vem o vento sul e leva a chuva para outro lugar, no outro lugar chove demais. Então, não há uma estabilidade, né, de chuvas mais constantes, que é típico de janeiro nosso. Sim, e não adianta, né, as previsões, né, apontarem aí essa safra recorde 2024-2025 se a gente não tiver a condição de clima se sustentando, né, ao longo dos próximos meses. A gente depende de chuva para essa produção, renovando o recorde se confirmar, né, Maria Cristina? Sim, exatamente. Agora, São Pedro, a cana está adubada, está tratada, né? Então, o que nós precisamos agora é de chuva, que a cana é realmente, é o calor e chuva, ela realmente explode, ela cresce, a olhos vistos, entendeu? Então, com, a gente fica bastante preocupada com essa situação de não ter umas chuvas normais. Apesar que todos os meteorológicos
dizem que daqui para frente nós vamos ter chuvas mais regulares do que nós temos no momento. Vamos, né? Sim, com certeza, vamos acompanhar então esse cenário que por enquanto é positivo e precisa se confirmar. Ao longo desse ano de 2024 a gente vai seguir conversando e atualizando as informações de vocês aí da região de Capivari. Obrigado mais uma vez, viu, Maria Cristina? Muito bom conversar aí com vocês e iniciar esse ano, então, a nossa primeira entrevista neste ano de 2024. Um prazer enorme sempre conversar com você, tá bom? Foi um prazer conversar com você, estamos esperançosos, esperamos uma boa safra, com boa qualidade, com bom preço, é o que a gente espera para esse próximo ano. Com certeza, vamos acompanhando tudo isso então. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Conversamos então aí ao vivo com Maria Cristina Pacheco, ela que é presidente da ASOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana da cidade de Capivari, e a gente atualizando então, né, as informações relativas à safra que já está finalizada por lá de cana, a safra 2023-24, a próxima temporada, a safra 2024-25, que começa logo mais em abril deste ano, com expectativas muito positivas, mas atenção ao cenário climático, e também dando os parabéns ao ao cortador de cana, pelo Dia do Cortador de Cana, que é comemorado hoje, dia 16 de janeiro, aqui no país, e lá na região de Capivari, 20% das canas são cortadas manualmente, né? Então utilizam o trabalho desses importantes profissionais. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Eu peço que você siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação segue, tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.